divina do Criador. Eu sou o universo em toda a sua evolução. Eu sou o amor incondicional, a compreensão do cuidador. Eu sou luz, eu sou paz, eu sou saudável, eu sou feliz. Eu sou gratidão, meus irmãos, por mais esse momento. Muito boa noite a todos. Feliz Ano Novo. Eu não sei se é por causa da egrégora, mas eu sei dizer a vocês que essa passagem de ano, parece que todos os obstáculos, todas as dificuldades que possam ter ocorrido no ano de 2023 foram assimiladas com mais leveza. Creio que pela companhia de vocês, né? Hoje acabamos de receber a vibração de amor e de cura feita pela Cláudia Carvalho e vamos receber daqui a pouquinho a Camila Pedroso para um bate-papo conosco. Mas eu queria pedir, eu acho que é uma das raras oportunidades do Paulo e a Beth estarem aí na mesma telinha, porque a Beth normalmente está trabalhando, né? Então, eu vou pedir para o casal fazer o agradecimento para Cláudia. Queria que os dois falassem com ela, por favor. Bom, primeiramente, boa noite a todos. Falando o quê, né, dessa vibração tão linda, tão magnífica que a Cláudia acabou de realizar, é assim, ela é uma pessoa que, quando a conheci, ela se transformou porque ela sabe o que que ela tinha, ela superou tudo e hoje essa maravilha da pessoa, ela já era, mas é que eu não a conhecia antes. Ela hoje ela mora dentro do meu coração porque o que ela transmite para a gente toca muito, viu, Cláudia? Obrigado pela vibração de hoje e gratidão. Oi, Cláudia, tudo bem com você? Feliz ano novo. Agradeço, eu ouço sempre suas vibrações, que são de muita luz mesmo, desde que eu também te conheci nos eventos, né, que você participa com a gente. Eu achei que você é uma pessoa, assim, de mente muito aberta, e você é um exemplo de pessoa a ser seguida, né, que a gente vê isso claramente, tudo que você passou, eu acho que é um exemplo mesmo para nós. E obrigado por estar sempre aí na egrégora, participando, né? E gratidão, só tenho que te agradecer por hoje também, tá? Muito obrigado. E eu, com certeza, essa vibração foi para o universo que está precisando tanto, né? De paz, amor que você transmitiu aí. Tá bom? Obrigado, viu? Um beijo do seu coração. Eu que Obrigado, agradeço. Paulo e Beth. Cláudia, a palavra é com você, por favor. Eu, eu que agradeço as palavras tão carinhosas de vocês. Eu vou reforçar a fala do Renato. Eu acho que estar no grupo e se fortalecer através desse grupo realmente vem nos ajudado e vai cada vez mais nos ajudar a passar por tudo que tivermos que passar, seja o que for. E é por isso que eu reforço, né? Vamos fortalecer o que nós temos em essência, né? Nosso interno, né? Nossa alma. E juntos aqui, e muito do que eu recebo de vocês é o que vem me ajudando também a enfrentar tudo o que eu preciso enfrentar e, e o que vier, porque eu sei que na força desse grupo e de todos os amigos e familiares, porque nós temos certeza que a egrégora é a prova disso. Existe muito mais coisas boas no mundo do que coisas ruins, né?
E a prova disso é essa quarta-feira aqui que a gente vive. Não importa se tem um, se tem 20, se tem 50, a energia é maravilhosa e ela sim nos alimenta, né? Como eu fiz no meu convite, é um alimento excelente, é um alimento maravilhoso para a nossa alma. Então, sim, ela está nos fortalecendo e ela vai nos manter fortes, porque nós já somos, né? E vamos cada vez mais, né? Agradeço de coração aí a palavra de vocês e de Nós que todos aqui agradecemos. presentes. Obrigado. Obrigada, Cláudia. Eu que agradeço. Claudinha, desafio vencido, com muita nobreza, gratidão mais uma vez por estar conosco nesse caminho. Você tem nos ensinado bastante nesses anos aí juntos, né? Você nos ensina até no teu silêncio, porque você silencia no momento certo, né? Então, muito obrigado mais uma vez, tá? É mais uma prova de que essa troca nossa aqui é maravilhosa, né? Como a gente consegue conversar visualizando, né? Às vezes a gente está quietinho e está trocando. É maravilhoso isso. Maravilhoso. Eu Gratidão. agradeço muito. Gratidão. Bom, pessoal, agora eu vou convidar a nossa convidada para o bate-papo da noite, que é a Camila Pedroso. A Camila, que chegou o nome dela para mim por uma outra pessoa, que não a minha filha, e eu acabei descobrindo depois que ela era amiga da minha filha, da Thaís, né? Fiquei muito feliz com isso. Camila, por favor, a palavra é sua, se apresente, seja muito bem-vinda aqui na igreja. Gratidão, Renato, e a todos aqui presentes. Estou muito feliz, nossa, ainda receber essa vibração. Parabéns, Cláudia, pela sensibilidade. E eu já poder começar assim, eu já estou em outro lugar. Assim, me sinto uma elevação, assim, uma sensação muito boa, uma tranquilidade, porque sempre se colocar, se expor, né, e falar com outras pessoas gera uma certa tensão. Mas começar dessa forma, eu senti que é a melhor forma, sabe? Sinto que eu vou poder entregar para vocês é muito mais genuíno, porque tem muitos atrapalhos do ego e do pensamento. Eu chego aqui de forma muito mais inteira. Então é isso, meu nome é Camila, eu sou mãe, eu tenho 46 anos, eu sou terapeuta xamânica, estou agora terapeuta xamânica, me dedicando inteiramente, assim, integralmente a minha vida para o xamanismo. Sou formada em xamanismo universal, junto ao Léo Artese. E tenho dedicado agora meu servir, né? Então, estar aqui faz parte desse meu servir, compartilhar esses meus estudos, que na verdade passa pelo meu autoestudo, começa através do que eu vivo em mim, que eu tenho colocado em prática e transformado a minha vida, e poder, né? E tudo que chega para nós, se a gente não compartilha, parece que não é real, parece que não faz sentido, né? Então, eu estou aqui, também todos os movimentos que eu participo, sempre na intenção de transbordar aquilo que eu sinto que faça bem para minha alma e para o meu entorno e para o planeta, né? Que sejam bons hábitos, bons pensamentos, boas ações, para poder inspirar. Assim como eu tenho em algumas pessoas essas inspirações, e posso falar, inclusive, aproveitando a presença do Renato, que a Thaís e o Vitor, né, o esposo dela lá da Vilas Borboletas, são, por exemplo, seres que me inspiram desde o momento que eu os conheci, já tem alguns aninhos aí, desde quando abriu a Vila das Borboletas eu os conheci, né? E são pessoas que me inspiram nessa arte do bem viver, que buscam os bons hábitos, ter consciência ecológica, espiritual, e o xamanismo fala exatamente disso, né? A gente se voltar para a nossa ancestralidade, para poder honrar essa experiência de vida que foi nos dada agora, para a gente estar aqui, né, nessa vida terrena. E então, essas técnicas ancestrais ajudam a gente a se lembrar dessas conexões. E muito do que vocês fazem aqui fala dessa mesma coisa, de uma outra forma, mas é sobre isso, né? É a gente se reconectar
em busca, no caminho da cura, que nada mais é do que se reconectar com esse grande, cada um dá um nome, né? Grande espírito, Deus, enfim, dentro da crença que você tenha. Cura é isso, é quando a gente vai desatando nossos nós, tirando algumas máscaras e se reconectando com essa grande unidade, né? Que existe uma grande unidade, que na ilusão a gente separou tudo, mas somos todos um. E quando a gente aprende isso e sente isso, a vida vai se tornando um pouco mais leve e a dureza mesmo da vida vai ficando, vai se atenuando, né? Ou a gente vai aprendendo a contornar algumas situações por justamente acreditar nessa grande unidade que tudo provém. A gente está nessa grande célula, né? Esse grande ser vivo que é o planeta Terra, que é tão generosa, tão abundante, que dá tudo para nós. E a gente foi se esquecendo disso, desse ritmo, né? Muito vinculado ao capitalismo, essa forma de como se consumir nosso entorno, a gente foi se desconectando de nós, da natureza. Então, quando a gente trabalha, por exemplo, com o poder dos animais, eu também trabalho com o poder das plantas, com o poder dos minerais, eu trabalho no xamanismo, tem várias técnicas que a gente ajuda as pessoas a se reconectarem com seus totens, com aquilo que vibra. A gente já nasce, já se está numa frequência modulada que se conecta a algum animal. Tanto que eu posso até fazer um exercício com vocês, vocês podem imaginar aí. Não sei se alguém aqui já teve uma experiência xamânica, se sabe qual é o seu animal de poder, né? Se alguém quiser, inclusive, trazer algum testemunho, compartilhar alguma coisa nesse sentido, tá aberto, tá? É só levantar a mãozinha aqui, vai ser um prazer escutar vocês também. Mas se não, se vocês não têm ainda essa consciência, né, desse animal, por exemplo, né, do animal de poder, a gente pode fazer um exercício aqui. Tirando os animais domésticos que estão sempre com a gente, né, fazem parte do nosso imaginário, da nossa vida. A Lindy já se expressou aqui, né, no chat, falando o animal dela de poder, então ela já teve essa experiência. E para aqueles que não tiveram, porque fora animal de poder tem os animais guardiões, tem o animal sombra, isso que é um totem. Totem é isso, imagine, um totem com vários animais que fazem parte. E eu tenho o meu totem, cada um aqui tem o seu totem, tá? Imagine aquele animal que, meu, sempre, com muita frequência, você encontra ele. Um exemplo, tem pessoas que sempre quando saem, ou então se está em casa, aparece uma coruja, ou você vai dar uma volta no bairro, aparece uma coruja, ou, enfim, tantos outros animais. Parece que a pessoa está falando, nossa, esse animal me persegue. Onde eu vou, eu encontro esse animal. Possivelmente, porque nada, né, eu acredito muito na sincronicidade das coisas, né? Então, se esses símbolos sempre vão aparecendo para nós, eles querem dizer alguma coisa para a gente. E se a gente tem uma e não quer entender, aí que ele vai aparecer com mais frequência mesmo, inclusive nos nossos sonhos, né? Uma grande forma deles se conectarem com a gente é através dos sonhos. Então, de repente, a gente tem muitos sonhos repetidos com algum, tipo, com algum animal, né? Se a gente tem muito medo, por exemplo, pavor de algum animal, que não seja dos domésticos também, né? Normalmente esse animal pode ser o seu animal sombra, porque a gente costuma ter muito medo da nossa sombra. E um animal sombra é aquele que nos mostra exatamente essa nossa parte. Todo mundo quer falar da luz, trabalhar a sua própria luz, mas falar da sombra é sempre muito delicado, é difícil, é desafiador. Então, esse animal que nos assombra possivelmente pode ser o nosso animal sombra. E no xamanismo, né, o que eu faço, vou até mostrar meu instrumento de trabalho aqui. Esse é um tambor xamânico, ele é bem poderoso, ele tem trabalho com sons e ultrassons e que modulam a frequência cardíaca, né, e ajuda a gente a entrar no estado meditativo. E assim eu conduzo a jornada, por exemplo, do animal de poder, né? E ali eu trago uma narrativa, uma experiência em que a pessoa vai conseguir permitir que esse animal, obrigada, e vai conseguir permitir que esse animal venha do seu subconsciente para o consciente, porque a gente está sempre com essa nossa consciência ordinária que a gente fala, que é no dia a dia, que a gente só acredita naquilo que a gente vê. E quando a gente expande nossa consciência, a gente passa a se conectar com símbolos que no dia a dia vão passando. Então, nessa jornada, junto com o tambor,
as pessoas têm essa experiência de se conectar ou se reconectar com o seu animal de poder. E é sempre são experiências. Oi? Eu vou pedir a gentileza de você mostrar novamente o teu tambor Aham, e me sim. dizer se é um útero que eu estou vendo É, no desenho. exatamente. São as luas justamente que geram, né, que movem o útero, está associado também ao ovário, que a nossa ovulação está totalmente conectada com as fases da lua, né? Certo. Tanto que quando a gente fala que veio a nossa menstruação, antigamente a gente falava assim, né? Ai, tô menstruada, então, né? Hoje em dia, né, trabalhando mais esse aspecto do empoderamento feminino, a gente fala que minha lua veio, né? E a gente passa a se conectar com o nosso sangue, né? E aqui eu encomendei esse tambor com um artista aqui de Itu, e ele é um xamã, né? E ele intuiu todos esses símbolos, são muitos símbolos carregados aqui dentro, para mim, né? Que é meu instrumento de poder de trabalho. Então é um útero, exatamente, aqui é um fruto, né, que gera também a vida. Ele trabalhou com todas as cores do arco-íris, não sei se dá para ver todos os detalhes, né, tanto do bastão. E o bastão ele fez também com a madeira do meu totem vegetal, do meu vegetal de poder, que é a goiaba, a goiabeira, né? Então ele aproveitou também essa simbologia, fez esse instrumento sagrado aqui para mim, que me acompanha. Muito obrigado, viu? Nada. Vou passar para a Cláudia falar contigo e vou, Aham. e vou falar para você assim, você não se preocupe com as mãozinhas levantadas, porque aí, pela ordem, eu vou colocando junto com você e vou para que você se concentre só no que você vai nos passar mesmo, tá? Beleza, tá já. Então, Cláudia, por favor. Oi, Camila, boa noite. Boa noite. Camila, uma pergunta você já respondeu. Eu ia perguntar se você tinha pintado seu tambor, que é uma pintura maravilhosa, ficou lindo, muito lindo, adorei. Outra coisa, assim, quando você falou, você deve fazer algum exercício, ninguém se manifestou ainda, só a Lindy, mas assim, se eu gostar de um animal, mesmo que eu não tenha, não visualize esse animal, porque eu não tenho contato assim tão selvagem e tal, mas tudo meu assim, se eu for querer, eu quero esse animal, assim, que nem eu, se eu contar quantas corujas eu tenho na minha casa, assim, entendeu? Aí é um Aham. quadro, é um abajur, uma pintura que eu fiz, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Isso também é um movimento ou precisaria fazer um outro exercício para poder descobrir esse animal de poder? Sim. O que eu posso dizer para você com certeza é que a coruja faz parte do seu totem. Ela é um animal guardião. Ela te acompanha no seu imaginário e ela faz parte da sua vida, do seu olhar. Se você olha para ela, é porque ela pertence. Então, possivelmente, agora eu não sei qual é o grau hierárquico que ela está no seu totem. Então, se você se interessar nisso, por exemplo, daí você teria que fazer uma jornada. Tem algumas formas, né? Mas acredito que a mais acessível é a jornada junto com o tambor, com essa facilitação xamânica. Porque tem a busca da visão, que muitos xamãs fazem, que daí é você jejuar, ir para o meio da floresta e passar dias ali a ermo. Então, e tomar as medicinas da floresta, né, as plantas de poder. Tem várias formas de acessar. Mas o que eu posso dizer assim, que é o mais acessível é através dessa jornada do tambor, que eu facilito. Eu moro em Sorocaba também, né, só para deixar claro. Eu moro em Sorocaba, atendo em Sorocaba, mas atendo onde me levam, na verdade. Se me convocam para São Paulo, seja onde for, para muitos eventos, né, me chamam, eu faço onde quer que me chame, eu faço, né, as jornadas todas, tanto do animal de poder, como vegetal de poder, mineral de poder e o animal sombra, que é uma jornada também à parte. E tem a dança do seu animal de poder também, que é uma prática bem forte, bem profunda. Que é depois que você sabe qual é o seu animal de poder, tem essa vivência também da dança do animal de poder, que a pessoa vai viver, vai encarnar literalmente o seu animal na condução do tambor. É bem forte mesmo. E aí tá, daí vocês podem me perguntar, mas para quê? O que que vai adiantar? Para que que serve isso, né? Se eu souber do meu animal, do meu totem animal, o que que isso muda na minha vida, né? Porque senão fica um pouco vago. É, como eu posso falar para vocês?
é que quando a gente toma consciência de alguma coisa, como é o que eu falei agora há pouco, né? E esse símbolo, que é um símbolo, né? O animal de poder, ele passa a ser, não fala exatamente sobre o animal. Por um exemplo também, né? Quando a gente sabe do nosso animal de poder, alguém aqui falou que é a cobra, por exemplo. A partir desse momento que você recebeu essa clareza de que seu animal é a cobra, fica a lição de casa. Você se conectar com esse animal. Então, e como? Não é? A gente sempre pensa no mental, então eu vou estudar sobre. É importante também estudar, mas o quanto mais você puder se aproximar dele na natureza, para observar o comportamento dele, nem que seja no zoológico, nem que seja, entendeu? Mas buscar se relacionar de alguma forma com esse animal, também de forma cognitiva, mas assim, não só ir atrás da definição da leitura xamânica, esse animal quer dizer tal coisa que vai acontecer na sua vida, não só premonitória, né? Não só objetificando essa situação. Você pode simplesmente observar o comportamento desse animal, porque ele fala muito. Porque cada animal traz uma medicina em si. E essa medicina, que é o poder, a luz dele, fala sobre o comportamento dele, comportamento social e com ele mesmo, os hábitos dele, né? Então, um exemplo, tatu. A medicina do tatu é limite. É fácil imaginar. Pensa no tatu. Ele tem o quê? Uma couraça. Ele se protege, ele sabe muito bem o que é limite, ele impõe o seu limite, né? Principalmente para a presa, né? Que vier, né? Só que existe a contrapartida também, existe a luz de cada animal, né? Então, quando você tem um animal de poder, pode ser que você não esteja vivendo exatamente na plenitude do poder dele. Talvez você ainda precise, observando ele, aprender a com a medicina dele, mas talvez você esteja ainda no processo da sombra dele. Por exemplo, se o seu animal de poder é o tatu, como eu falei, que fala do limite, talvez você até se surpreenda, fala assim, nossa, mas eu sinto muita falta de limite. As pessoas me invadem, ou então eu não sei me posicionar. Então, aí que é o grande antídoto. Então, não quer dizer exatamente que você está ok com o seu animal de poder. Talvez ele venha aqui para justamente resgatar esse poder em você. Tanto que os xamãs dizem que quando uma pessoa adoece, o que está faltando nela é o ânimo, a alma, e que normalmente está associado também à falta desse poder do animal dela. Então, um grande antídoto é você saber qual que é o seu animal, para você justamente se espelhar, mimetizar o comportamento dele, para se empoderar, para se fortalecer. Eu acabei já até respondendo aquela outra pergunta, né, que eu mesmo me fiz, de para que serve eu saber, né, me conectar com o meu animal de poder. Ou com o animal guardião, ou com o animal sombra também, como eu falei para vocês, que ninguém se interessa muito em saber da sua sombra porque é muito assustador. Quando você faz uma jornada do animal sombra e se conecta com ele, ele passa a te acompanhar no dia a dia e você começa a perceber esse comportamento dele, sombra, nossa, te avisa em muitos momentos que antes de você reagir através da sua sombra, você se lembra, teve uma experiência muito forte, né, nessa jornada com ele, você já tem consciência, ele faz parte agora do seu ser com consciência, e você já percebe, eu sei que quando eu começo a entrar nessa linha de pensamento, de comportamento, eu estou indo em direção a essa sombra. Então você fica já muito mais alerta para você, né, modular, não viver em função dessa sombra, ou reagir através da sombra. Mas não digo excluir, porque ela vai te fortalecer, porque ela vai te mostrar por que que você, inclusive porque esse próprio animal que está representando a sua sombra, ele tem a luz dele. E outra dica também que, né, os xamãs dão, que é importante colocar aqui, para a gente tomar sempre muito cuidado em revelar para os outros os nossos animais, todos os nossos totens, principalmente o sombra. Porque talvez você esteja entregando para as pessoas algo sobre você que elas podem usar contra você, inclusive. Entende? Então é sempre importante você guardar as sete chaves, inclusive os xamãs dizem isso muito também. Que nós, ocidentais, a gente tem esse hábito de querer, de ficar muito ansioso, ou muito feliz, ou muito impactado com alguma experiência, a gente quer logo contar tudo o que aconteceu. Só que essa energia que a gente está botando para falar sobre isso, a gente está perdendo justamente essa energia que a gente tinha que, né, naquele momento, o mais importante era silenciar e integrar essa experiência em você. Então, quando a gente fala muito, a gente acaba despendendo muita energia e também dissipando a atenção e tudo que você viveu você perde essa força, diminui, não que perde, né, mas você se enfraquece.
Então, fica esse desafio para nós também, buscar menos ansiedade para compartilhar coisas muito profundas e íntimas. Depois, com o tempo, né, com pessoas que você acredita que faça sentido trocar, né, essas informações íntimas que você está recebendo, que você tenha certeza que vai realmente fazer sentido para outra pessoa, que vai ter um diálogo, uma troca, que vai ser boa, aí tudo bem, lógico, né? Mas eles alertam a gente para tomar um pouco de cuidado nesse sentido. Mais alguém gostaria de fazer uma pergunta? Eu quero te fazer duas perguntas, cara. Depois eu passo para o Marcos, que levantou a mão ali, a Loló. A primeira delas é assim: existem arquétipos, né, que esses animais acabam representando também. Só que eu vejo que muitos líderes, por exemplo, querem ter na sua sala uma águia, né? Aí Uhum. falam do presidente dos Estados Unidos, o presidente de não sei o quê, que tem uma águia e tal. Muitas mulheres, né, usam roupa de tigresa, né, para poder dizer que ela é uma tigresa, enfim. Essas coisas, né, o homem escolheu uma águia para pôr na sala dele, a mulher escolheu uma tigresa. Isso não significa que sejam animais que empoderam essas pessoas. Ou, ou significa, no fundo, tem uma lei da atração que fazem usar isso. Boa pergunta. Existe esse caminho, porque eu estou falando de um caminho de você descobrir algo que está dentro de você, que é o seu totem animal. Mas existe também, muito boa pergunta, que são as evocações. Você pode, em qualquer momento, evocar, quando você tiver, obviamente, consciência desses arquétipos, o que significa você buscar a águia, esse arquétipo da águia. Por que que você, se você não for só por uma moda, ou por alguma questão assim, muito superficial, realmente não faz sentido. Mas se você, de fato, sente que em você já conhece o arquétipo da águia, pensa numa águia, é aquela que sobrevoa, que voa bem próximo ao sol, que busca essa energia. E ela busca também o distanciamento dos problemas, das dificuldades, ela busca ampliar a visão dela, daí ela lança um foco e ela é um ser muito focado, entende? E tem essa liberdade do voo. Se é isso que você busca, você pode evocar esse poder desse animal numa meditação, num pensamento, numa emoção, ter o símbolo, pôr uma camiseta, tudo isso é possível. É uma forma de você evocar esse poder nesse animal enquanto um guardião. Você pode ter quantos guardiões você quiser. Se você acorda num dia, se estiver muito agitado, por exemplo, você tá num momento que você precisa voltar um pouco mais para dentro, você está muito para fora, você deseja muito ir para dentro. Você pode evocar a força do urso, que ele traz a força da introspecção, que é o animal totem, ele é o animal guardião da direção oeste, que é do outono. É aquele animal que guarda justamente a estação que pede uma introspecção, que é você voltar para essa caverna útero. Então você pode saber, tendo consciência disso, você pode evocar o poder do urso quando você está num momento mais agitado, ou com muitos pensamentos e tal, desejando voltar um pouco para dentro, porque é no silêncio, na introspecção, onde mora toda a nossa ancestralidade. É nesse silêncio que os nossos anciões todos eles se reúnem diariamente para renovar os contratos. Então, quando a gente silencia, traz introspecção, a gente está ali, vamos dizer assim, atualizando o nosso sistema. Por isso que é muito importante o sono, a meditação. Então, clareou bem? Tá, tem uma fila grande aí, então você mais rápido. A minha segunda pergunta é a seguinte: quando eu era adolescente, devia ter, sei lá, 14, 15 anos de idade, eu e a minha mãe fizemos juntos, a quatro mãos, uma tapeçaria de um cavalo, tá? Eu sempre gostei muito de cavalo. O meu primeiro filho, eu tenho quatro filhos, o mais velho chama-se Felipe, cujo significado é aquele que ama os cavalos, né? Se alguém me perguntar qual o animal mais belo, eu vou falar o cavalo, né? Mas existem os pangarés também, né? No animal de poder, existe essa distinção, inclusive
dentro do mesmo animal? Sim, o animal ele vai se apresentar para você da forma como você sente ele. Pode, se for um caso, seu animal de poder for o cavalo, e numa jornada ele se apresentar claramente como seu animal de poder, ele pode vir em formato de um cavalo pangaré, um cavalo sem uma pata, um cavalo malhado, um cavalo preto, um cavalo branco. Vai ser construído conforme o que tem de referência em você, né? Então é bem relativo. É, porque a tendência é a gente pensar no cavalo mais bonito do mundo, né? É, o De corcel sangue, negro, alado, enfim. Tá mas bom. nessas jornadas a gente se surpreende, porque não vem assim através da nossa mente, a gente não constrói o pensamento, ele vem. Aí você tem que lidar com aquilo. Tá. Marcos, você pode abrir tua câmera para mim te colocar? Isso. Por favor, pode falar com a Camila, o Marcos e a Júlia, Camila. Oi, Marcos Boa e Julia. noite. Boa noite. Eu tenho várias perguntas e depoimentos também para fazer. Eu quando fotografava, é, quando aparecia animal assim, eu, eu tentava dialogar, assim, tipo, para dar composição, né? Passarinho, por exemplo. Podia o passarinho não voar, espera um pouquinho, vai para cá. Eu sentia uma conexão, sabe assim? Que parecia que concordava com o que falava ali e esperava e não tipo rolava a foto assim bem bacana, que eu sou fotógrafo. E aí tem uma, né, cenas assim de cachorro um pouco mais para lá, um pouco mais para cá, e até de pensamento. E é engraçado isso de quando se sente uma, não sei como é que fala, mas tem uma conexão assim de beija-flor, uma vez um beija-flor que é rápido pra caramba, que é difícil de fotografar voando, e aí você tenta não, beija-flor, vai, para aí e tal, e aí tá bom, e aí conseguia fotografar também, né? Sobre conexões com animais que não são domésticos. E até zoológico, né? Tenta fotografar uma coisa legal, mas também rola, é isso que acontece. É, e outra coisa assim que eu até coloquei uma pergunta, que é dragão, né? Eu sou de dragão. Esse ano é signo de dragão. E o dragão são vários animais, né? A águia, coelho, serpente. Se isso entra no xamanismo, né? Se isso tem a ver com tipo simbologia e tal, que é um animal que não existe, né? E outra coisa também, sobre questão xamânica, assim, que existe há muito tempo, né? Tipo tambor, né? Fogueira, é, é, tem no mundo todo, mas tem tambor nas questões tribais no mundo todo, tem tambor, tem fogueira, tem arco e flecha. Como essa comunicação, assim, existiu, né? Existe o xamanismo, né? Existe, é, tipo assim, como é que a questão rolou? Uma coisa meio, né? Naquela época não existia transporte, uma coisa muito mais difícil, acho que ela é feita a pé, né? Mas assim, existe essa conexão xamânica, né? Sei lá, não sei como é que, falando como leigo, assim. Sim. É isso. Ah, interessante, Marcos. Gratidão aí pela partilha. Acho que eu vou começar do final, porque daí eu tô lembrando melhor. Aí você vai me ajudando Tá. a relembrar. Mas essa última questão que você colocou é que quando a gente fala xamanismo, normalmente as pessoas associam aos indígenas, né? Só que o xamanismo, na verdade, é um estudo de técnicas ancestrais, só que do mundo todo. Onde todo lugar que tem ancestralidade, os povos originários, isso é o estudo do xamanismo. Então tem xamanismo celta, todos os lugares, todos os pontos do mundo, entende? Então os dragões, eles contemplam também o xamanismo, na origem deles, lógico, de onde vem esse arquétipo do dragão. Então ele pertence, e muitas pessoas recebem como animal de poder do dragão. Aí vão se conectar à simbologia, todo o arquétipo, vão estudar e aprofundar e deixar vir no sono e tudo mais.
o que que esse dragão está querendo dizer aí para você. Então, sim, faz parte do xamanismo, né? E é interessante também que você colocou como que todas essas tribos, né, como você falou, ancestrais, no Brasil, todos os continentes, no mundo todo, tem o fogo ao centro, a circularidade, práticas muito parecidas dos instrumentos, né? Existem Sim. estudos, né, dessa ressonância mórfica, de coisas que, ainda mais nessa época que não existia Wi-Fi, internet, não existia nada disso, né? Como que existia essa similaridade nesses comportamentos. Então, existe essa ressonância mórfica de coisas que acontecem de um lugar que a gente não consegue visualizar, mas que elas acontecem. Existe uma ressonância, as coisas vibram, e tudo é vibração. E como tinham menos pessoas na época, menos coisas, menos barreiras, essas vibrações elas espraiavam muito mais. Então elas se conectavam. Mas como que eles tinham abertura também para isso? É porque eram povos que viviam muito conectados aos ciclos, né, da natureza, conectados ao sol, à lua. Então eles plantavam, eles colhiam, tal. Eles eram muito mais conectados ao ritmo, né, natural do nosso planeta. Então isso mantém uma frequência. Por isso que, por exemplo, no xamanismo, para você se conectar com o animal de poder, como eu falei antes, existe a busca da visão, que a gente chama, que é você jejuar, que aí você ir ficar no meio de uma floresta, numa montanha, numa cachoeira, passar algumas horas ou dias ali, chegando nesse seu limite, porque quando você vai tirando as distrações, você vai percebendo muito mais o quê? Que esses ancestrais percebiam naturalmente. São os ciclos, né, da natureza. O sol, a lua, choveu, não choveu, esse vento, quando venta assim, esse vento vem do sul, as direções, né, no xamanismo é muito importante, as estações do ano, as direções, tudo isso comunica muita coisa para nós. E quando a gente se distanciou disso, mas daí tem que ter um Wi-Fi muito poderoso para poder entender um pouco melhor as coisas. Mas aí vem informações aleatórias também, né? A gente vai ficando muvucado de informações e acaba perdendo a grande, né, informação que é essa que está dentro da gente, está na nossa memória celular, toda a nossa ancestralidade. Ainda mais nós brasileiros, que a gente foi educado a negar de onde a gente vem. Então, toda a religião, filosofia que vem dos negros ou dos indígenas, não é legal. Sabe, é uma coisa assim obscura, é duvidoso, faz mal, né? É para fazer mal para alguém. E o que vem da Europa, dos Estados Unidos, o que vem de fora, sempre o que vem de fora é o que é bom, é o que é o aceitável. O que vem da gente, é meio assim, né? Mais ou menos. E vamos lá, vamos voltando agora às perguntas. Eu achei legal que você falou, né? Do seu fazer, que é a fotografia. E o que eu entendo, né, na fotografia é que um bom fotógrafo, ele tem que ter, em primeiro lugar, paciência, abertura, assim, uma sensibilidade, todos os sentidos presentes, então tem que ter uma qualidade de presença para poder sacar a melhor hora de dar o clique, né? Ou de esperar acontecer, prever uma situação e ficar ali às vezes nem respirar, para esperar acontecer aquilo ali para poder registrar, né? Então, isso fala do mesmo comportamento que eu estou falando ali, ancestral. Antigamente, para você sobreviver, se você não fosse assim, você não ia sobreviver, porque você não ia conseguir caçar, você não ia saber o melhor momento de plantar, de colher, entende? Então, as artes em si, todas elas, ajudam muito a gente, você trabalhando com isso ou não, apenas desenvolvendo essas artes em você, através da música, fotografia, tudo mais, você vai resgatando essa qualidade ancestral que está dentro da gente, só que está um pouco adormecida. E a gente vai passando a sobreviver melhor, nem sobreviver, é viver melhor mesmo, em presença, né? Tá. Só para. Lembrei do tambor, né? Que você tem um tambor. No taiko, o tambor japonês, falam que o som do taiko japonês, o tambor japonês, emite o som do coração da mãe, quando a gente estava no útero, que escutou. Então, acho que é uma coisa que você colocou ali, achei bem bacana É, e é bem, bem interessante mesmo. para os xamãs, né, principalmente ali norte-americanos, né, do Caminho Vermelho, eles associam o tambor ao cavalo, ao poder do cavalo, tendo esse arquétipo do cavalo como aquele ser alinhado, né, disciplinado, focado, forte, né, e ao mesmo tempo muito generoso, é herbívoro, ele não é um predador, né. Então, eles associam muito o toque do tambor com o cavalo também. Mas existem vários toques, na verdade.
Com o tambor, eu posso acessar todos os arquétipos, posso ter toques relacionados a um elemento, ao elemento terra, elemento fogo, depende muito qual a intenção que eu quero colocar no campo. Então, por exemplo, normalmente quando eu entro na estação, no verão, porque eu trabalho com a roda medicinal, né, do xamanismo universal, que contempla todas as direções e cada direção está associada a uma estação do ano, um elemento. Então, normalmente, quando eu chego na direção norte, que é o verão, eu trabalho com essa batida que é a mesma do nosso coração, por exemplo, que é o que a gente escutava da nossa mãe aqui no útero, que tem a ver com a contração, pulsação, né? Eu trabalho isso, que trabalho com as emoções, com as nossas águas. Então, depende muito qual é a minha intenção, o que eu quero provocar ali. Se eu quero trabalhar uma coisa mais do elemento fogo, quando eu chego na primavera, tal, então eu vou fazer uma batida rápida, forte, imponente, que vai remeter a pessoa a esse estado de fogo, né, do elemento fogo. Tá bom, obrigado. Eu que agradeço. Obrigado, Marcos. Bom, eu vou passar para Loló, depois tem o Robson e a Cidinha, e tem a Lindy também, que ela falou que não está conseguindo levantar a mãozinha lá, mas ela está na fila, tá? Então, depois do Robson e da Cidinha, eu passo para a Lindy. Loló, por favor. Obrigada, Renato. Boa noite, Camila. Boa noite, Loló. Essa é uma questãozinha bem simples, né? Eu gostaria de saber se você vai falar sobre alguns mais, né? Que você já falou de pelo menos 3 ou 4 animais e as referências deles. As referências de alguns animais de poder. Você falou do tatu, do urso, do cavalo e da águia, por enquanto. E basicamente, seria a mesma coisa, o mesmo arquétipo para todas as pessoas. Por exemplo, se várias pessoas têm o do cavalo, por exemplo, o arquétipo é o mesmo? Ou é uma questão assim para ser estudada e como a pessoa se vê e o que o cavalo, ou a águia, o urso, o tatu demonstram. E também, conforme a gente sabe disso, a gente pode associar a nossa vida, a gente sabe de qual animal seria o nosso, né, o protetor ou até o sombra, a gente vai associando, vai trabalhando o poder dele na nossa vida. É isso. É isso? Bom, sobre essa questão individual, percepção individual de cada um sobre o arquétipo de algum animal, isso é natural, né? Porque, de repente, para mim, o cavalo representa algo que seja diferente para você. Mas o cavalo em si, ele é uma coisa só. Eu posso entender de uma forma diferente, mas conforme eu for estudando, o cavalo, porque quando eu falo cavalo, não é um cavalo, né? É tudo que essa grande família, todos os cavalos têm coincidência, né? Que o comportamento que eles têm, né? Na natureza, né? Lógico, né? Então isso aí não tem como a gente negar, né? Tem variações, de repente, de comportamento porque estão em continentes diferentes, com certeza. Por isso que a gente convida as pessoas a olharem para um arquétipo de um animal de preferência que seja da sua região, ou do seu país, ou do seu continente, para facilitar nesse estudo, que senão confunde. Mas às vezes a gente não tem poder sobre isso. O meu animal de poder, ele não é, ele é do hemisfério norte. Mas aí, tudo bem, é só mais um desafio, porque não é um animal que eu vou conviver, que eu vou conseguir observar ele na natureza, só no zoológico, e olhe lá. Mas no zoológico ele já tem um comportamento alterado, né? Mas aí eu posso buscar dentro de mim. Ele vem no sonho também, com o tempo, a gente vai criando intimidade, justamente acessando esse consciente aí coletivo, e a gente vai já recebendo nos sonhos, de outras formas, até do nosso próprio comportamento, você vai vendo que faz muito sentido, né? Que no caso do meu animal de poder, ele é a guardião de uma estação do ano, e é exatamente a estação do ano que eu me sinto melhor. Só que eu não sabia de nada disso. Conforme eu fui estudando, eu fui vendo que existem muitas coincidências que me levam para o lado desse animal, por mais que seja de outro hemisfério, mas realmente ele é muito presente na minha vida, né? E tem várias espécies desse mesmo animal, mas eles têm uma característica muito parecida da introspecção, eles têm símbolos muito parecidos, né? Mas se vier algum animal,
por exemplo, um tipo de cavalo, como o próprio Renato tinha dito, né? Se vier especificamente um tipo de raça, às vezes pode vir, não precisa ser, não, né? Uma coisa aberta. Assim. Pode vir um tipo de cavalo específico, uma raça. Ou às vezes vem um falcão, uma águia específica. Aí você vai atrás desse símbolo, né? Quando a gente fala águia, tem vários tipos de águia. Cavalo tem vários tipos de cavalo, né? Mas no geral, de quando você entra em contato pela primeira vez, vai chegar para você essa leitura mais abrangente. Com o tempo, porque é um autoestudo, né? Você vai vendo não só indo atrás do animal, mas principalmente dentro de você o que significa a presença desse animal. Isso já vai te dizer bastante coisa. Tá? E é sempre é um animal, quando a gente busca descobrir qual é o nosso animal de poder, é ele sempre para o resto da nossa vida, ou depende da fase pela qual nós estamos passando, é um tipo de animal. Como é que funciona essa situação? E aí você vai falar também, só para finalizar minha pergunta aqui, sobre alguns animais, por exemplo, borboleta, passarinhos, alguma coisa assim, ou não? Sobre o poder deles. Eu posso falar de outros poderes de outros animais, se vocês sentirem, com certeza. Alguém falou da coruja, né? Eu tô com minha colinha aqui, porque eu não sei de cor todas as medicinas dos animais, né? Porque são muitos animais. Ah, legal, ó. Eu abri aqui, por exemplo, a formiga. A medicina da formiga é a paciência. E aí não é difícil de imaginar por quê. Elas são muito persistentes, né? Elas estão sempre no caminho, e uma atrás da outra, traz esse coletivo. E elas sabem se preparar para as estações, para as intempéries, elas têm ali uma sabedoria muito incrível, né? A forma como elas se organizam, a sociedade delas, né? E a gente sabe que se num convívio, numa sociedade, numa comunidade, se não houver paciência, não vai acontecer nada, né? Um vai atropelar o outro, né? Então não é difícil entender a medicina de cada animal através do comportamento, né? Obrigada, viu? Mas Assim, tinha mais existe um uma. É. livro que a gente possa pegar como referência disso que você está falando, desses animais? Eu Um livro recomendo específico? eu recomendo muito fortemente esse aqui, que são as cartas xamânicas. Ah, obrigada. Que vem Muito obrigada. e vem com as cartas. É o oráculo. Então você pode diariamente abrir ele e consultar, porque diariamente eu faço isso todos os dias, por exemplo. Independente de qual é meu animal de poder, meu animal totem, tem um animal guardião do dia. Tipo, hoje eu me conecto, acordo de manhã, faço uma meditação, pego meu maracá, abro esse campo e pedindo que esse animal se aproxime de mim hoje, nesse dia, trazendo sua medicina para que eu possa fazer um bom dia. Então, e vem, e assim, é impressionante, como é muito sincrônico, assim, entre uma ressonância, sempre vem aquilo que. E são várias, são, sei lá, quantas cartas que tem aqui? Deixa eu ver total. E é impressionante que, ó, 44. São 44 cartas. Já aconteceu muitas vezes de num dia, no outro dia, 3 dias seguidos, o mesmo animal. E eu embaralho, abro, e era o cachorro, né? Que fala sobre fidelidade. Então, nossa, e quando repete, então, é porque tem algo assim que você ainda não conseguiu ver, que está precisando refletir no seu dia. Então, eu recomendo, ajuda bastante na guiança, né, do seu dia, na reflexão. Através dessa, você vai mimetizando o comportamento do animal. E às vezes, mesmo, mais que você até esqueça, fez isso de manhã. Ah, que legal, tal. E durante o dia, é tanta coisa, demanda, que você esquece. Mas sempre acontece alguma coisa durante o dia que você fala assim, nossa, meu, é sério. Ah, então é isso. Você se remete àquela lembrança desse animal que está querendo dizer alguma coisa para você. Talvez você nem tenha entendido, mas alguma coisa acontece, um desafio, alguma coisa que você vai falar assim, ah, faz sentido, entendi. Valeu. Tatu, por exemplo, eu adoro receber tatu, porque ainda mais eu que sou pessoa autônoma e que trabalho assim com pessoas, com terapia, às vezes é difícil colocar limite, né? Limites. E o tatu vem, nossa, em dias assim que acontecem coisas assim absurdas que ou eu coloco limite ou eu vou infartar mesmo. É bem assim. Muito obrigada. Camila, antes de passar para o Robson, eu vou te orientar do seguinte. Na egrégora, a gente não permite que sejam divulgados, né, cursos, terapias pagas, né? Aham. Mas o convidado da noite, ele tem esse direito
né, de ou na própria noite ou na quinta-feira, divulgar o seu trabalho, tá? Para que Assim. todos que tenham interesse de repente, né, fazer uma jornada com você e tal. Então, ou hoje à noite ou amanhã, no decorrer do dia, você pode, por favor, divulgar, né, seu Instagram, seu trabalho, enfim, o que você tiver de material. E aí eu te peço a gentileza de colocar esse livro como referência lá, o nome, o autor, enfim, para quem quiser de repente adquirir, tá? Uhum. Aí Perfeito. fique à vontade. Agora o Robson ou Cidinha, não sei qual dos dois vão falar. O Robson, Cidinha? Então, por favor. Boa noite, Camila. Boa O tema noite. é maravilhoso, né? Deixa eu te perguntar, na verdade, dúvida. Nós fizemos um momento xamânico e descobrimos o nosso animal de poder. Só que a gente sabe qual é, e a minha dúvida seria por medo a alguma coisa, que é o animal da sombra? Poderia ser um inseto? Sim, o animal sombra pode ser que sim, que seja associado com um animal que você tenha muito medo. Mas talvez não. O meu mesmo me surpreendeu porque eu nunca nem tinha pensado nele. Mas ele se apresentou de uma forma que eu percebi que, de fato, ele tem um traço sombrio mesmo nele, na característica dele. Aquele animal mais sorrateiro, assim, sabe? Mas não era um medo próprio, não era um animal que eu falasse, eu morro de medo desse animal. Não é, não necessariamente seja isso, tá? Mas o animal sombra, né? Mas o animal de poder, qual que foi a pergunta? O meu é águia. Certo. Mas qual Então, seria a dúvida sobre o animal de poder? o meu animal de poder é uma águia. E eu não, Certo. quer dizer, não sabia, né, que existia esse animal sombra. Né? Ah, sim. Tinha dúvida se poderia ser um inseto, porque eu morro de medo de barata. Eu tenho pânico. Pânico. E ela está sempre presente onde você E está. aonde eu tô, ela aparece. Ai, olha, então, eu tenho isso com grilo. Eu tenho pavor, eu mergulho com tubarão, golfinho, baleia, tudo se pensar. Mas agora grilo tira meu chão, assim. Eu não sei, não dá pra explicar. Mas não é meu animal sombra. Então, depende muito. É só passando por uma jornada mesmo e o animal se apresenta, é muito interessante, é muito bom. Legal. Você vai falar? Então tá, Pronto, João. Cidinha? Tá, Era essa a obrigado. minha dúvida. Obrigada, Camila. Eu que agradeço. Lindy, agora seria a sua vez. Eu preciso que você abra a sua câmera, pode ser? Oi, Renato, eu já abri. Então deixa eu achar você aqui. Estou aqui. Te achei. Por favor, pode falar com a Camila. Oi, Camila, tudo bem, querida? Estava Oi, aqui Lindy. curtindo, estava aqui na cozinha fazendo um chazinho, ouvindo o seu bate-papo. Fiquei muito contente com alguns comentários que você fez, porque na semana passada quem estava no bate-papo era eu, né? E aí eu falei de um tema, né, que eu sempre falo que é um tema polêmico, porque eu falei sobre o Orixá Exu. E eu achei bacana que você falou essa frase que eu gostaria de ter dito, mas eu não falei, que é que nós fomos educados dentro de um processo que tudo aquilo que se remete à África ou que se remete aos indígenas são coisas menores, não são coisas boas, são coisas ligadas a uma espiritualidade inferior. E aí vem essas terapias quebrando esses paradigmas, né? Porque no meu bate-papo da semana passada, o intuito era justamente esse, de falar sobre como nós estamos no momento dessa renovação e de quebrar esses paradigmas. Então, eu fiquei muito feliz com a sua fala, né? Inclusive, Gratidão. falar com você que na Umbanda, aí, né, me apresentando para você, eu sou da Umbanda, então, meu bate-papo aqui, eu sempre procuro falar da minha religiosidade, da minha atuação mediúnica. Então, o nosso, assim, o animal de poder, a gente entra em contato na Umbanda relacionado sempre aos orixás ou às entidades. Então, você estava falando, eu falei, nossa, tem uma ligação muito perfeita, porque, por exemplo, você falou do cachorro da fidelidade, né? E realmente, a fidelidade é representada na corrente dos pretos velhos. Por quê? Porque é justamente esse amigo que vem, né, te dar a mão, te dar um apoio. E você fez, assim, várias ligações que cabem muito dentro dos orixás. Então, por exemplo, acho que foi a Loló que comentou de borboletas.
Aí lembrei da Júlia, né? Da Júlia que está aqui com o Marcos, e que o Marcos falou que a Júlia era de Yansan. E as borboletas representam Yansan, né? Então, Olha dentro, só, que é do porque ar, né? Força do ar. de movimento, a orixá dos ventos, né, das tempestades, das mudanças climáticas, mas no sentido de movimento e também de semear. Então, as borboletas são esse animal que representa esse movimento, semear, o voar, ir para outros espaços, né? Então, achei Uhum. bem interessante, eu queria comentar isso, viu, Camila, que eu me senti presenteada aí pela sua fala. Nossa, eu que agradeço muito. E eu me interesso muito pela Umbanda, eu não frequento, mas um dos espaços que eu faço, porque eu faço cerimônias com as medicinas da floresta, né? E um dos Sim, espaços, inclusive sábado vou estar lá, é aqui em Sorocaba. Lá é uma casa universalista, mas que tem como base a Umbanda, mas é Umbandasca, que é Umbanda com ayahuasca, né? E eu é um dos conheci. lugares que eu mais amo de fazer trabalho lá, porque eu me sinto muito bem, me sinto em casa, assim, é muito, e são trabalhos muito fortes, lindos, lindos. Muito, muito. É o que eu sempre comento, são trabalhos espirituais complexos e que mexem em corpos, né, em energias que não seriam acessadas, talvez, se não fosse por essa forma, né? E aí também você falou do tambor, e a gente tem essa mitificação, né? Porque na Umbanda a gente também tem os tambores, a gente tem os atabaques, né? A gente tem as corimbas, e às Uhum. vezes, quando a pessoa não está acostumada a sentir o que aquele ecoar dos tambores quer trazer, ela pode às vezes ficar assustada, mas por quê? Porque é uma educação, aquilo está na sua psique, né? Aquilo está em você de que o tambor é um instrumento ruim, quando na verdade não, ele é uma comunicação, né? Aliás, é um dos primeiros modos de comunicação do mundo, né? É o fogo e o tambor. São os primeiros instrumentos, né? Que foram Sim. inventados, é o tambor, ele é muito forte. E esse poder, mas você vê que não tem como resistir, vou contar um exemplo. Eu atendo um hotel em Piedade, né? O Ronco do Bugio. É tipo um eco resort, assim, da elite, né? Assim, pessoa, é cinco estrelas. Mas ele é um lugar assim, é muito rústico, tem um ambiente muito bom, muito gostoso, e fica no meio da Mata Atlântica. O hotel tá cravado numa mata e tem cachoeira do lado, assim. E lá eu faço banho de floresta, eu levo os hóspedes para a floresta, faço essa terapia, né, banho de floresta. Mas agora eu tô atendendo também com yoga xamânico e também com sound healing xamânico. E aí tive essa experiência agora no dia primeiro, né? O hotel me contratou, eu e minha companheira Luanda. A gente foi fazer o sound healing lá para os hóspedes. Foi um presente do hotel para os hóspedes. E a gente, assim, empresário, donos das maiores indústrias e tudo mais, você pode imaginar. E foi muito interessante, sempre é muito interessante lá, porque é um pessoal que tem muito dinheiro, mas está buscando já um lugar que tem um diferencial, né? Está conectado à natureza. Eles já vão muito abertos, então eu nunca recebi nenhum preconceito, ao contrário, muito interessados. Mas essa coisa que você falou do tambor, né, uma experiência que eu tive, então tinha aquele bando de gente ali em volta da fogueira, eu acendi a fogueira e a gente fez toda uma experiência sonora, vibracional, um estudo muito bonito que eu faço com a roda medicinal, passando por todas as estações e trazendo todas as etnias também, trazendo músicas, né, rezos de cada etnia ali, então eu canto mantra, eu levo ponto também dos orixás, é muito bacana, assim. E não tem jeito, eu toco djembe no caso, né? Que é um instrumento africano, é tipo um atabaque, né? Eu começo a tocar o djembe, não tem um que eu olho assim, eu abro um pouco o olho assim, é a mão, ou então é o pé, o corpo mexe, vibra, não tem jeito, pelo ritmo, sabe? Isso está marcado na nossa memória celular. Então, por mais que tenham medo, sintam medo ou preconceito, o corpo fala. Eu coloco eles numa situação ali, de olho fechado, e para justamente ter menos criticidade, né, e se abrir mais para a experiência, e não tem um que não se entregue. Eu sinto muito. E ter o aval do hotel é muito importante, né? Hoje em dia eu sinto que depois da pandemia as pessoas estão se abrindo muito mais para essas experiências, muito mais. Eu agradeço. Isso aí. Ok, Lindy? Os comentários. Não, ok, era só isso. Obrigada, viu? Eu que agradeço. Antes de passar a palavra para o Tadeu, eu preciso que ele abra, inclusive, a câmerazinha dele. Eu vou te falar que no dia 27 de janeiro, agora, nós vamos, o pessoal da Egrégora, aqueles que puderem, obviamente, nós vamos nos encontrar lá na Vila das Borboletas,
Olha, Eles vão fazer um evento chamado Viva a Vila, de reabertura dela, né? E nós estamos combinando de nos encontrar, porque a gente se vê muito no virtual, né? Então, se você puder e quiser, fala com o Vitor e a Thaís depois para ver se você pode estar lá sim, com a gente também, tá? 27 é sábado, né? Normalmente é um dia que eu tô lá em Piedade mesmo, Olha, lá no Ronco do Bugio. Aí, quem sabe eu consigo dar um pulo lá. Vai ser um prazer. que bom. Tadeu, por favor. Olá, Camila. Boa noite, pessoal, novamente. Ô, Camila, a minha dúvida, eu estava aqui esperando, aí a Loló fez para você a pergunta, mas acho que eu não ouvi a resposta. É se o nosso animal de poder, ele pode mudar. Então, tipo assim, eu, eu vejo meu animal de poder hoje, daqui a 10 anos ele pode mudar. Essa é a primeira pergunta. E a segunda é que o conhecimento que eu tenho vem do Vitor Hugo, ali do espaço do Wagner Borges, do Ipiranga. Eu participei de alguns rituais lá com ele. Então, os animais de poder são aqueles norte-americanos, né? Que é o lobo, o urso, o búfalo, a águia. Inclusive, acho que é sálvia branca que eles usam, né? Lá para o incenso, que ele usava, né? Lá para o incenso, o Vitor Hugo também, parece que é norte-americana e tal. Então, tem essa raiz. E hoje, você citou aí mais de uma vez o tatu. Aí eu falei, nossa, será que tem uma nova linha, né? Aqui, assim, mais aqui tupiniquim, né, com os nossos animais, tipo a onça, o tatu, o tamanduá. Aí eu queria saber um pouco mais sobre isso, tá bom? Obrigado. Certo, gratidão. Realmente, eu tinha me passado nessa pergunta da Loló, né? Se pode ser modificado isso, e não. Pelo menos na linha que eu estudo, dos meus estudos, da minha base de estudo, a gente nasce e morre com o mesmo animal de poder. É sempre o mesmo animal. O que pode acontecer em algum. Se você fizer mais de uma vez a mesma jornada de animal de poder, pode ser que numa vez veio uma, e na segunda fique aparecendo insistentemente um outro animal. Mas na própria condução que eu faço, eu já deixo bem claro isso para a pessoa, que é normal. Quando a gente chega, a gente faz todo um preparo, né, para chegar nesse local onde vai se apresentar esses animais. Porque esses animais, por muitas vezes, aparecem mais de um. E como identificar qual que é o seu de poder? Porque você tem que confiar que ele vai fazer de tudo para chamar mais sua atenção. Então, pode ser que em alguma outra jornada apareçam outros animais, mas você precisa confiar que não necessariamente é o seu animal de poder, ou que ele vai mudar, que ele não vai mudar. Talvez ele nem apareça num próximo momento que você for fazer uma meditação em casa. Você pode, depois que você sabe qual que é, você vai querer se conectar com ele em casa, por exemplo. E ele não vem de jeito nenhum. E aparece algum outro animal, um gorila, sei lá, outro animal, pim, são os animais auxiliares, que vão se apresentar para te auxiliar em algum processo que você precisa naquele momento. Não necessariamente só aquele que vai te acompanhar é o animal de poder. Existem vários outros animais. Como eu falei, é um totem, né? São vários animais. E sim. E a outra pergunta do caminho vermelho, né? Que você falou da referência dos animais norte-americanos, né? Sim, sim. Isso. O Vitor Hugo, né? Tem muitas pessoas, né, do xamanismo, porque assim, até esclarecendo, xamanismo, existe o xamanismo tradicional, que é o que está na tradição, que são os indígenas ou os povos originários do mundo todo. São aqueles que vivem na tradição. Então, esse é o xamanismo tradicional. Existe o neo-xamanismo. São justamente esses não indígenas ou não africanos, enfim, mas que praticam o xamanismo. Então, é o neo-xamanismo. O Vitor Hugo se contempla nisso. Só que as pessoas normalmente escolhem uma vertente, no caso dele, o xamanismo vermelho, que se referencia justamente aos indígenas norte-americanos, tá? Então, por isso que ele vai trazer a referência mesmo da roda medicinal dele, que ele faz estudos, se você reparar, o norte está para cima, porque ele estuda o xamanismo lá norte-americano, do hemisfério norte. Aqui no hemisfério sul, a nossa roda medicinal ela é invertida, porque para nós, o que está em cima de nós é o sul, não é o norte. E faz muita diferença, porque lá, inclusive, por exemplo, lá, o norte, para eles, é o inverno, porque eles estão no hemisfério sul, próximo ao Polo Norte, né? E aqui para nós, o norte está embaixo, faz referência ao que é o verão. Então, se você usa essas práticas que são feitas no hemisfério norte, isso geograficamente para nós não vai fazer tanto sentido.
talvez não vá ser tão eficaz assim essa prática, né? Isso é um estudo do xamanismo universal, do Leo Artese, né? Que é quando ele faz essa leitura que contempla todos os xamanismos, né? Todas as etnias dentro dessa roda medicinal, adaptada ao hemisfério sul, né? Trazendo, por isso que ele fala assim para a gente, quando a gente for falar, porque eu quero nortear a minha vida, não, eu quero sulear a minha vida, porque a gente está no hemisfério sul, se apropriar do que é nosso, viver a nossa ecologia própria, né? Não a do outro. Mas existe uma linha que fala dos animais aqui nativos da América do Sul, do Brasil, igual você citou o tatu, tem Aham. onça, tamanduá, alguma coisa assim nessa linha? Existe essa linha, como que se diz, como referência aí para a gente ver, pesquisar? Então, infelizmente, não temos material, assim, muito material, né? Nesse livro que eu vou colocar lá no grupo, tem animais brasileiros, como o nosso gambá, nosso saruê, né? Sariguê, como dizem. Ele está aqui no livro, Uhum. tem tatu, como também tem o gambá americano, né? E também eu gosto de usar essas cartas xamânicas porque é uma coisa mais universalista, né? Porque eu também não vou me apegar só aos animais aqui brasileiros, porque infelizmente não existe muito estudo ainda, não é divulgado muito como que o que cada um, qual é a medicina de cada animal desse, né? Então, é, o que eu tenho feito, né? Como eu gosto muito de beber da fonte, de encontro ao xamanismo tradicional, de conviver com os povos nativos aqui originários no Brasil, então eu busco escutar muito eles. Eu faço utilização do rapé, por exemplo, que é essa medicina, né? Que é assoprada na narina, que é meditativo e tal. Existem vários tipos de sopro. Cada sopro é relacionado a um animal. Então, tem o sopro da jiboia, o sopro do beija-flor, o sopro da mariposa. Aí, quando você vai conversando com o pajé, ele vai te contando por que que esse sopro chama beija-flor e para que serve. Beija-flor, ele é um grande conhecedor das entranhas da floresta. Ele tem o sopro dele é rápido, é certeiro, porque ele conhece, ele dá uma volta na floresta rapidinho e volta. Então, quando você dá um sopro numa pessoa de beija-flor, é ajudar ela nesse lugar dela ir para as entranhas dela de forma rápida e volte alguma sabedoria, algum entendimento, né? Então, eu recomendo, para poder conhecer um pouco da medicina dos nossos animais, né, nativos, é conversar com os povos originários, é conversar com eles. Porque eles vão trazer esses arquétipos, essa simbologia. A jiboia, para eles, é um animal, né, extremamente que conecta, que é uma canoa que leva eles para a espiritualidade, né? Que conecta eles às medicinas da floresta. Então, eu recomendo conversar com os povos originários, porque infelizmente a gente não tem muita literatura, aliás, não tem literatura sobre isso. Ah, legal. Gratidão, Camilo. Obrigado, Tadeu. Camila, me diz uma coisa. Existe alguém ou um grupo que tenha codificado isso? Né? Qual é o critério? Como que alguém chegou à conclusão que o animal poderia representar determinados poderes, sombras, enfim, fala um pouquinho para nós a esse respeito. Isso vem, na verdade, da sabedoria muito antes de existir livro, né? Isso vem sendo passado de geração a geração há muitos mil anos atrás, né? Então, essa sabedoria justamente desses povos originários que se relacionavam, que viviam ali, pertencentes ao ambiente, né, ao meio ambiente, e conviviam com esses animais, seja para caçar ou para sobreviver, para se defender, ou, enfim, para conviver de alguma forma. E nessa observação, eles sempre associaram as práticas. Pode ver, os xamãs, os povos originários, eles se vestem, eles se camuflam muitas vezes, usam as penas dos animais. Eles têm práticas ritualísticas, por exemplo, vou dar um exemplo. As meninas, eu sei que no Xingu, em algumas etnias aqui no Brasil, quando a menina está ficando mocinha, as anciãs, elas pegam uma espécie de aranha que tem lá na região deles, pegam essa aranha, pegam o dedo da menina e tem uma ritualística, né? Onde elas vão furar o dedo da menina com o ferrão dessa aranha para que ela absorva a energia dessa aranha, que é da medicina da tecelã. E ela vai se tornar uma grande tecelã. Entendeu? Então, essa conexão, por que eles sabem
como é que eles conhecem o sagrado desse animal? É sobre o sagrado animal, né? Como é que eles desenvolveram os remédios, as medicinas? Observando o comportamento vegetal, sociologia, como que eles se comportam, o vegetal, por que nasce aqui, não nasce aqui, por que essa espécie se dá com essa? Como eles tinham tempo, se dedicavam para isso, então facilmente eles captavam qual é a medicina de cada animal, de cada planta, de cada mineral, e manipulavam. Aí vem os pajés, o trabalho dessas curandeiras, desses curandeiros, né? É, o tema é profundo realmente, com Sim, certeza. bastante. É. Teria mais alguém que gostaria de falar com a Camila? Então, Camila, eu vou pedir para mais um casal. Oi, quem está falando? Eu, na verdade, eu não sei se a Camila é a Lindy. Tá, fala, Lili. Desculpa, eu entrei assim do nada. Pode Eu falar. gostaria de saber, se a Camila preparou uma música, porque depois de tudo que ela falou, eu me recordei de uma música e eu queria propor, se fosse o caso. Sim, por favor. É uma música que eu vou passar o link aqui para o Renato. É uma música que fala justamente de tudo que você falou. Perfeito, então. Manda ver. Vou mandar aqui para o Renato. Ok, Mandar o link aqui, tá, Renato? tá bom. É, deixa eu- Você tinha comentado no início que você poderia propor um exercício. O exercício foi de a gente parar para pensar no que você estava dizendo, ou você tem É. alguma dinâmica, algum exercício que você gostaria? Não, quando eu falei isso no início, a minha intenção era exatamente vocês relembrarem desses animais, né, que vocês se associam, que vocês se interessam, ou que aparecem em muitos momentos, ou nos sonhos, né? Foi esse exercício. Assim, eu poderia propor até tambor, tal, mas assim, eu falo para vocês que tambor assim não funciona muito porque não chega para vocês esses tons, né? Talvez vai ficar algo assim só para mostrar um pouquinho, eu posso tocar alguma coisa para vocês, mas não dá para fazer uma vivência mesmo, assim. Eu Ah, proponho sim. vocês, se eu conseguir estar lá, espero que sim, lá na vila, a gente pode ter um momento ali juntos, né? Eu sempre estou com meus instrumentos, a gente pode fazer uma experiência ali juntos, eu ofereço isso para vocês. Ah, que bom. Nós teremos sim um momento para estarmos conversando, né, sobre o nosso movimento, enfim. E aí, você estando lá, com certeza vamos receber com carinho essa tua doação. Deixa eu Tá ver, bom. o Marcos quer falar mais alguma coisa? Por favor, Marcos. Então, Camila, eu estou aprendendo o tambor de Guiné, estou tendo ensaio. Ah, que legal, muito É bom. muito, é muito contagiante mesmo, é um som É, maravilhoso mesmo. É demais. concordo. Que bom, viu? Um ótimo estudo, parabéns, é muito legal. Transforma a gente mesmo, né? Sim. Só é que a cabeça não para, né? O teu assunto, um tema bem interessante. Tem só para fechar assim o meu pensamento, comentando dessa questão. Aqui eu estou em Santa Catarina, moro em Bituba, né? Que é a terra das baleias aqui. E aqui as baleias tem aquela questão de ter uma comunicação quilométrica, assim, eles comunicam pelas ondas deles ali, atinge outros oceanos, enfim. E aí essa questão do Wi-Fi, né? O Wi-Fi daqueles tempos antigos, até além de estar aí, essas questões de mediunidade, entidades, corpo astral, a viagem alfa, é, essa época, será que não era muito mais poderoso, assim, dessas conexões com o mundo, era muito mais fácil, entre aspas, assim, por isso todo mundo tocar tambor no mundo todo, ter a mesma linguagem, né,
não sei se isso se perdeu, né? Com essa questões da questão mais racional e cartesiana. Sim, com certeza, Marcos. A gente foi perdendo muito dos nossos poderes, por isso que quanto mais. Eu gosto muito do Ailton Krenak, né? Ele traz aquela fala dele, o futuro ancestral. E ou nós, né, enquanto humanidade, a gente retoma muita da tecnologia ancestral, ou como ele diz, o céu vai cair, né? Ou seja, a gente está vendo aí, né, o calor, né, a mudança climática, a pandemia, muitas coisas acontecendo em detrimento de consequências dos nossos atos, né, muito mal escolhidos, né? E, e comportamento que a gente não vê nos animais. E a gente se sente tão superior a seres que não são capazes de fazer o que a gente faz, com nossa própria espécie e com as outras espécies, o que é pior ainda, né? Então, realmente a gente precisa. Por isso que é importante quando a gente olha para os animais com outro olhar, através do sagrado, não do que para que ele serve, como que ele pode me servir, não é nesse olhar. No olhar do sagrado que ele carrega em si, do comportamento dele que perpetua a espécie dele, sem fazer mal a ninguém. E para a vida botânica, para a sociologia botânica, quando a gente observa eles também no seu comportamento, né? São seres muito inteligentes, que estão ali, que estão paradinhos, a gente acha que não serve para nada, que não está acontecendo nada. Mas acontecem coisas muito profundas, uma comunicação, assim, minuciosa. E você deu o exemplo das baleias também, são seres aí mega ancestrais, eles são totalmente xamânicas ali, né? Elas guardam a sabedoria, elas são consideradas no xamanismo uma grande biblioteca submarina. Elas carregam ali conhecimento planetário, na verdade, né? Elas têm se desenvolvendo durante todos esses milhares de anos aí, e elas são muito conectadas, justamente, são mamíferos, né? Que vivem debaixo do mar, debaixo da água. Então, para respirar, elas têm que subir na superfície, mas elas suportam assim descer por muitos metros, né, de profundidade, mas elas sabem a hora de subir para respirar, elas se reproduzem debaixo d'água, elas parem debaixo d'água, o bebê nasce já sabendo que tem que respirar lá em cima e mama na mãe debaixo da água. Então, elas contêm, e essa forma de comunicação delas, que tem a ver com a ecolocalização, né? Elas emitem esses sons para poder voltar, para elas saberem para que lado que elas vão, né? E também comunicar entre si, né? Toda a parte de comunicação entre elas também, né? São as grandes canárias do oceano, elas são cantadoras, elas cantam muito bonito, né? E elas estão ali, ou seja, elas conhecem muito bem o melhor tipo de comunicação ali, uma questão de sobrevivência, e são majestosas, né? Eu tive o prazer de trabalhar com baleia e golfinho por 2 anos, na época que eu fazia faculdade de biologia, e eu resgatava baleia e golfinho e cuidei de baleias assim de mais de 20 metros, machucadas, que teriam tudo para querer me agredir, por exemplo, e nunca eu chegava perto delas, elas simplesmente paravam, ficavam estáticas, e ali a gente aplicava medicamento, retirava também parte da gordura para poder analisar de onde que ela veio e Legal. tal. E eu nunca, durante 2 anos, eu nunca sofri nenhum acidente com golfinho, baleia, machucados, assim. Eles têm um olhar que me lembra muito do cavalo, um olhar que parece que olha dentro da gente, escaneia a nossa alma. Então, na nossa equipe, né, de resgate, tinha a pessoa que ficava própria para tirar foto, cada um tinha um papel que a gente descobria na prática, né? E eu era uma das pessoas que podia chegar perto dos animais, porque se você entra no mar agitado, se tiver com a mente muito, né, acelerada, ou com medo, ou ansioso, esses animais, eles reagem, com certeza. Mas como eu sempre fui muito da linha do yoga, do xamanismo, então eu sempre consegui me aproximar deles assim com segurança. Como você falou, de conversar com o animal, quando você se apresenta na sua energia ali, na tranquilidade, né, e se entrega na presença ali, o animal não vai se sentir ameaçado, né? Ele vai permanecer ali. Você não acha que é do outro mundo, o ET? Foi deixado aqui? Eu acho que a Eu acho. gente é ET, eu acho mais fácil a gente ser um ET, que a gente não está entendendo o que está acontecendo ainda aqui. Obrigado, Marcos. Obrigado, Júlia. Camila, eu vou passar agora para Cida Paiva. Depois da Cida Paiva, o Robson e a Cidinha vão fazer o agradecimento a você. Aí eu retorno para você fazer o fechamento da noite.
E aí, depois do seu fechamento, a gente coloca a música que a Lindy me passou. Bom, Perfeito, tá bom. Cida, por favor. Boa noite a todos. Camila, eu amo esse assunto, sou muito adepta ao xamanismo, gosto muito das músicas xamânicas, trabalho com terapias também integrativas à saúde, tenho pau de chuva, que em alguns Ah, atendimentos é usado pau de chuva ou a maraca, né? E eu tenho ouvido falar muito do reiki xamânico. Você conhece? Você dá curso? eu conheço, mas eu nunca estudei o reiki xamânico, então também não dou curso. Mas também não conheço nem o reiki, reiki que falam, né? O reiki Hum. xamânico eu sei que existe, mas eu não sei exatamente nem como funciona, te falar a verdade. Ah, Eu ainda não tá. cheguei nesse lugar, mas eu desejo também, assim como você, sou Me interesso entusiasta, em aprender. me interessa, sim. Em 2010, eu participei de um ritual xamânico, sim, inesquecível, uma mudança de vida maravilhosa. Foi uma revelação mesmo, um exercício fantástico. Então, também indico, né? Uma vivência xamânica é muito bom. Sim, Obrigada, viu? eu que agradeço muito, Cida. Realmente o xamanismo, a gente não passa ileso por ele, não. Quando a gente se conecta de alguma forma, seja através do estudo ou de uma Sim, prática, de uma vivência, né? Hoje em dia, como eu falei, eu levo, eu faço, conduzo cerimônias, né? Com as medicinas da floresta, e é muito impressionante, porque essa transformação que eu vivi nesses últimos 10 anos, eu poder ver, também poder levar para as pessoas isso, sabe? Para mim é um prazer, me fortalece é muito. maravilhoso, né? É. Eu agradeço muito poder entregar para as pessoas com segurança, porque existem várias Uhum. situações aí que não são legais que acontecem. Mas poder levar um trabalho assim, bem no amor, no carinho, não tem que botar ninguém para sofrer, não. Botar todo mundo para aprender através do amor, né? Da celebração. Sim, É sim. muito bom. Gratidão, viu? Gratidão. Arrou. Sim. Arro. Muito obrigado, Cida. Robson, Cidinha, por favor. Como já te disse, o tema é maravilhoso. Obrigado pela gratidão mesmo pela sua participação na nossa egrégora. Foi linda, aprendemos muito. Sua sabedoria é imensa e a gente só tem a agradecer. Nosso grupo só tem a agradecer pela sua participação hoje. Gratidão mesmo e vamos torcer para que você esteja em piedade. Muito obrigada, viu? Bom, Camila, eu tive algum contato com o xamanismo, foi mais ou menos em 1970, 1980, que isso não era alguma coisa assim comum aqui no Brasil. E nessa época começaram a chegar aqui no Brasil os livros do Carlos Castaneda, Ah, sim. que acho que são por volta de uns 15 livros aí que foram editados aqui no Brasil e tal. Pô, eu era fãzão dele, porque, meu, aquilo era muito bacana. Depois, nos Estados Unidos, disseram que aquilo era muita invenção do cara, tal, não sei o quê. Mas se a gente começar a ver hoje, o que a gente tem de xamanismo hoje é uma coisa mais concreta, não tinha nada de invenção. Aquilo foram vivências realmente que ele teve e que o pessoal fala muito que ele usava o peiote, né, que era um cogumelo alucinógeno, tal, não sei o quê. Mas aquilo ali, pô, era o que os índios iaques lá podiam ensinar para o homem branco, né? E a técnica utilizada era aquela. Agora, hoje você deu um show aqui. Muito obrigado por tudo que você conseguiu transmitir para a gente. Foi muito gostoso mesmo. A gente queria que essa noite fosse até umas 2, 3 da manhã, né? O Renato mata a gente. Mas muito obrigado mesmo. Foi muito gostoso e olha, teu conhecimento foi muito bacana e muito bem-vindo. Obrigado, Sim. gratidão. Obrigado, Robson e Cidinha. E eu concordo plenamente com vocês. Ela foi uma convidada muito firme nas suas respostas, mostrou muito conhecimento e com leveza. Falou numa linguagem que todos nós pudemos, né, captar muita coisa, enfim. Então, eu te lembro, Camila, por favor, divulgue o teu trabalho, tá? Entre hoje e amanhã lá no nosso grupo, recomende aquele livro e como a Cidinha falou, tomara você esteja conosco também lá na Vila no dia 27.
Agora a palavra é toda tua para encerrar e depois a gente põe a música da Lute. Gratidão, Robson, esse dia pelo carinho. É sempre muito importante poder escutar das pessoas, receber esse feedback. Eu sempre, para mim é um pouco estranho assim esse formato, né? Eu ainda não sou muito do mato mesmo, mas eu me disponho aos desafios da vida, porque eu gosto mesmo da circularidade. Então, desejo muito poder estar com vocês lá em Piedade, lá na Vila das Borboletas, porque eu vou poder realmente realizar o que eu desejo mesmo, que é estar em circularidade, todo mundo se olhando e podendo trocar, né, presencialmente, né? Mas mesmo assim aqui eu senti muita leveza, assim, uma egrégora muito interessada, mas um tipo de interesse, de questionamento muito leve também. Então, para mim é uma bênção chegar num lugar assim, com pessoas que trazem mesmo leveza, um desejo genuíno em saber, não só especulativo, alguma coisa assim. Então, não tinha como eu não me sentir à vontade com vocês. Eu sinto que é um ambiente praticamente pronto, assim. Eu recebi como uma bênção mesmo, poder exercer o meu ser dentro daquilo que eu acredito mesmo, no amor, que é o que eu gosto mesmo de fazer, de falar sobre essas coisas, porque a gente precisa, a gente está em momentos tão difíceis, falar de coisas boas, nossa, né? Se faz mais do que importante, né? Necessário e por isso que eu falo, hoje em dia eu me dedico inteiramente a isso. Minha vida é essa. E lá no grupo eu vou compartilhar com vocês um pouco mais dos meus fazeres, que é bem amplo, né? Eu trabalho diariamente, cada dia da semana eu atendo uma perspectiva diferente, porque eu atuo com as medicinas da floresta, então eu faço aplicação de cambô, tem sananga, tem várias medicinas aí da floresta que eu atendo as pessoas através da terapia xamânica, faço, mas não só aplicação, eu faço acompanhamento terapêutico dentro da roda da vida, a roda de cura, que é a roda medicinal. Então, é uma terapia aí de 13 semanas, 13 encontros, na verdade, 14 encontros, 14 semanas, onde a gente faz um giro na roda medicinal, nas todas as estações e direções, nessa busca desse autoconhecimento. Então, não sou eu que curo ninguém, eu só compartilho algumas ferramentas que ajudam as pessoas a se conhecerem e se conectarem a esse fluxo universal que já está posto, e eu ajudo só com algumas ferramentas a pessoa a se reconectar, a se entregar nesse fluxo, parar de nadar contra a maré, né? É basicamente isso. E me Muito coloco à bom. disposição totalmente de vocês todos aqui, a me procurarem sempre quando precisarem, no meu WhatsApp ou no meu Instagram, quiserem marcar alguma coisa assim, só ficar de olho lá no meu Instagram, que lá eu divulgo agenda, eu já estou com a agenda de janeiro praticamente fechada, já terminando de fevereiro, então eu vou sempre comunicando onde eu vou estar, e qual é o tema que eu vou estar abordando. Aqui em Sorocaba, de segunda a sexta, eu estou no espaço aqui, no Trujillo, onde eu atendo cada dia com um tipo de terapia diferente, então existem várias formas de a gente se encontrar, atendo online também. Que ótimo. Então, vou abrir aí a galeria para todos se verem. Foi realmente uma noite especial. Agora eu vou colocar a música que a Lindy compartilhou conosco, que, segundo ela, tem tudo a ver com o que a Camila nos trouxe. Vamos. Poderosa águia que há no alto do totem, dá-me tuas asas, me ensina
Quer comentar algo, Camila? Sim, nossa, que linda, adorei. Perfeito, ela fala bem isso, pra vocês sentirem, né, que é sobre isso, né, você evocar, ela tá fazendo ali evocações, né, não necessariamente é o seu totem, talvez nem seja a grande questão, mas vocês se conectarem a isso, ao como você sente cada animal, do poder de cada um, e em algum momento no seu dia, na sua vida, você fazer uma evocação com todo respeito, honrando ele, né, trazendo ele para a sua presença, para a sua meditação, pedindo essa licença, e fazendo uso dessa medicina dele, né, com muita honra. Isso é muito possível e muito bonito, forte, potente. Você comentou aí na tua fala final a respeito da leveza, né, da sala, enfim, das pessoas que conversaram contigo, porque, na verdade, aqui a gente costuma dizer que nós não somos buscadores, nós somos encontradores. Tá? Então, a gente teve essa felicidade de encontrar você, que trouxe mais conhecimento, é um grupo muito aberto para isso, né? Nós temos um propósito de reunir todas as tribos, né, e poder conhecer a verdade que cada uma traz, né? Então, você está convidadíssimo para quando quiser retornar, quando quiser participar também, assistindo os outros convidados às quartas-feiras, né? Eu vi que você retornou lá para o grupo, então você vai estar recebendo as informações, tá bom? E que todos tenham um 2024 de muita paz, de muita saúde e o amor de todos reverberando aí na sociedade. Camila, muitíssimo obrigado de coração, viu? Eu agradeço muito, gente. Bom descanso a todos e até breve. Até breve. Um grande Até abraço breve. a todos. Boa Gratidão, noite. Camila. Gratidão. Gratidão todos, todos e todas. Claudinha, obrigado. Boa noite a todos. Camila. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Boa Boa noite. noite. Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Tudo de bom para vocês. Feliz Boa noite a ano. todos. Boa Feliz ano. noite. Tchau. Tchau, tchau.